Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. No episódio de hoje, falaremos de um tema muito importante em saúde, a sepse. E para falar sobre esse tema, temos a médica Fernanda Boedo, que coordena a unidade de terapia intensiva pediátrica da unidade da Tijuca do grupo Pronto Baby. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, então. Acho muito importante a gente falar desse assunto. A sepse é uma preocupação, tanto do profissional de saúde e também que precisa ser de conhecimento das famílias. Então, nesse momento que a gente está falando do Dia Mundial da Sepse, acho muito importante a gente conversar sobre isso. Fernanda, a gente conversa de uma forma muito fácil, e eu te agradeço muito, muito a tua presença, porque conheço a tua prática profissional e sei o quanto você pode acrescentar a gente sobre essa informação, principalmente para quem nos acompanha. Mas assim, a sepse, que é um termo tão comum entre nós como profissionais de saúde, para as pessoas que nos acompanham, que não são da área de saúde, pode gerar um pouco de dúvida, né? E quem é essa história da sepse? A sepse é a mesma que a septicemia? E como você já falou, né? Nesse mês que se celebra e se valoriza as medidas de prevenção à septicemia, explica para a gente um pouco de que conceito nós estamos falando. Então, quando a gente fala de sepse, a gente nada mais do que está falando de uma infecção que tem uma manifestação um pouco além de uma infecção comum, né? A sepse é uma infecção, então a gente tem que ter uma suspeita de uma infecção e tem o que a gente chama de disfunção orgânica. O que é uma disfunção orgânica? É quando a infecção ela não está mais concentrada só no lugar da origem dela. Ela tem uma repercussão fora daquele lugar principal. Então, é aquela criança com pneumonia que tem diminuição da diurese, ou que tem um coração muito acelerado, uma taquicardia, ou que fica prostrada muito mais do que o esperado. Então, ela tem uma manifestação distante do lugar de origem. Então, o conceito é esse: infecção com disfunção orgânica. A septicemia é a mesma coisa que a sepse, né? O que se difunde por aí é esse termo septicemia, mas nada mais é do que uma sepse mesmo. Ok, Fernando, acho que ficou bastante claro. E a gente tem sempre a preocupação, quando a gente fala do nosso podcast, justamente de que nós temos um público que é voltado para a área de saúde e que já conhece, que é da área de saúde, e as pessoas que não são da área de saúde, mas se interessam porque todos nós somos pacientes, né? Assim, potencialmente pacientes, então a gente tem essa preocupação de estar entendendo do que a gente está falando. E aí, dentro desse público, que é o público que não é da área de saúde, quando a gente fala assim, e você já colocou muito bem que ela é uma infecção, as infecções geralmente têm sintomas. Já quando a gente está falando, a pessoa tem uma infecção de vias aéreas, a pessoa sabe que está relacionada à questão de tosse, coriza, enfim, vai ter a febre. Bom, se a gente for falar de outro quadro infeccioso, as pessoas leigas também vão entender mais ou menos, sim, estou entendendo o que a gente está falando aqui. Nesse caso da sepse, e aí você já falou um pouco que é quando ela sai um pouquinho só daquele seu sítio inicial para pegar de uma forma geral. Que sintomas seriam esses, pensando nesse público, que é um público que não é da área de saúde, eles teriam que ficar mais atentos, assim, tal, e principalmente atentos para que possa ter uma intervenção mais precoce sobre esse quadro, que é sempre muito dramático, né? Então, é isso mesmo. Quando a gente pensa em infecção, a gente sabe que a criança que vai ter febre, e a febre é uma coisa esperada, e aí não chega a ser uma emergência, mas quando a gente vê que foge do que a gente está habitualmente acostumado a ver, chama atenção. Então, por exemplo, uma dificuldade para respirar muito importante chama atenção, uma frequência do coração muito aumentada, que a criança pode referir como taquicardia, palpitação, isso chama atenção. Aquela criança que não acorda, uma criança sonolenta, prostrada, uma criança que diminui a quantidade de diurese, né, faz menos xixi do que a gente está acostumado a ver, a mãe está trocando menos fraldas do que ela habitualmente trocava. Então, isso são sinais de alarme. E sempre que a gente tem um sinal de alarme, a gente tem que procurar o profissional de saúde. Porque esse profissional vai estar treinado para identificar se isso é um sinal de sepse e aí deflagrar todo um tratamento específico, ou se não, ele vai tratar como uma infecção comum. Então, assim, na dúvida, tem um sinal de alarme, procura uma emergência. Excelente, Fernanda, excelente. E é excelente porque eu estava pensando aqui, assim, que você já deu
um cenário bem fechado e interessante para que as pessoas que não são da área de saúde possam reconhecer e poder participar um pouco dessa ação, do movimento, né, de diagnóstico precoce, uma septicemia, de uma sepsis. Mas aí você já jogou justamente para essa questão de vamos procurar uma emergência, vamos procurar um profissional de saúde, vamos procurar a equipe que possa auxiliar esse paciente, essa família nessa abordagem, né? Então, antes falando um pouco para esse profissional de saúde, qual seria esse protocolo? O que hoje em dia a gente pode estar discutindo dentro do ambiente dos profissionais de saúde do protocolo de abordagem da sepse? O protocolo, ele nada mais é do que uma normatização, né? É uma maneira da gente fazer com que o tratamento seja sistematizado. Porque dentro da sepse, alguns passos são fundamentais e eles estão associados à redução da mortalidade. Então, para que todos aqueles passos sejam seguidos numa ordem e dentro de um tempo adequado, a gente cria um protocolo, que nada mais é do que um formulário que todo profissional de saúde vai ser treinado para seguir. Então, o que a gente fala? O profissional de saúde ele tem que estar pensando em sepse sempre. Sempre. Porque a partir do momento que você pensa que a qualquer momento pode chegar para você uma criança com sinais de sepse, você vai estar atento àqueles sinais para você abrir o protocolo. E o que diz esse protocolo? Ele diz que você pode iniciar o tratamento quando você tiver pelo menos 2 sinais. Desses sinais, um é obrigatório, que tem que ser febre ou hipotermia, na verdade é uma distermia, ou alteração do hemograma, dos leucócitos, tanto leucocitose quanto leucopenia. Então, um desses é obrigatório, somado a mais um, pelo menos, sinal. E aí pode ser aqueles sinais que a gente estava conversando de alerta, né? E é dificuldade para respirar, então taquipneia, uma taquicardia desproporcional à febre, uma alteração do nível de consciência, uma diminuição do débito urinário, alteração da perfusão e da cor da pele. Então, esses sinais, somados aos obrigatórios, nos autorizam a abrir o protocolo. E aí começa o que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro. A hora de ouro é que vai reduzir efetivamente a morbidade e a mortalidade da sepse. E daí a importância de você seguir o protocolo. A partir desse momento, a gente começa a monitorizar essa criança. E a gente vai monitorizar a cada 15 minutos na primeira hora. Então, é uma monitorização muito precisa, né? Muito justa. Além dessa monitorização, a gente vai colher os exames. Os exames que a gente chama de kit sepse. Porque com esse kit sepse, a gente cria uma pactuação com o hospital. E o hospital fornece esses resultados para a gente num intervalo curto. Garante também um tratamento dentro da hora esperada. A gente vai puncionar essa criança. Essa criança precisa ter um acesso venoso, onde a gente possa fazer medicação, onde a gente possa fazer hidratação, onde a gente possa fazer todo o tratamento que a gente precisa. E aí vem o mais importante e o que efetivamente reduz a mortalidade, que é o antibiótico na primeira hora. Então, o antibiótico tem que ser iniciado na primeira hora. Ah, mas e se meu filho não tiver sepse? Se o seu filho não tiver sepse, as pesquisas todas mostram que a primeira dose do antibiótico não piora o que ele tem, mas se ele tiver sepse, pode salvar a vida. Então, uma dose de antibiótico é fundamental dentro da primeira hora. Aí a gente vai avaliar outras coisas. Esse paciente está desidratado, ele precisa de volume, ele precisa de amina vasoativa, que aí cada vez a gente começa mais precoce na sepse. Então, é um paciente que tem que ser observado. Bem justamente na primeira hora, mas depois, de hora em hora, a gente fala aqui no Pronto Baby nas primeiras 6 horas, para ver tudo que a gente pode oferecer para esse paciente. Então, é isso que é a importância do protocolo. Ele sistematiza todo esse cuidado. Entendeu? Então, por isso que eu falo sempre, isso é muito importante. Sempre o profissional de saúde tem que estar pensando em sepse. Por quê? Abrir protocolo demais não é um problema, né? Abrir protocolo de menos, a gente pode perder um paciente. Acho que é isso, acho que é por aí. Nossa, foi perfeito. Perfeito porque a gente fica te ouvindo e assim, a gente já trabalhou junto há muito tempo, eu conheço toda a tua prática excelente assim de atuação, mas eu acho que ficou bem didático, eu acho que ficou bem protocolar como você usou, e aí a gente conseguiu protocolar não só para os profissionais de saúde, que eu acho também que é sempre uma função desses podcasts, assim, de poderem ajudar, né, e a gente
dentro do nosso universo, dos colegas todos, poderem aproveitar esse expertise que o grupo Pronto Baby tem poder oferecer. Ficou também protocolar, de certa forma, para as pessoas que são da comunidade, que quando você fala dos sinais de alerta e entende que a gente começa a desencadear esse processo à medida que uma família consiga identificar alguns sinais de alerta e consiga precocemente procurar esse apoio. E aí também, dentro já da unidade, né, ser precoce também nessa abordagem é muito importante. Então, acho que ficou muito interessante. Isso até me roubou a possibilidade de perguntar como que a comunidade, a sociedade poderia participar, porque você já foi tão didático que você deixou bem claro isso. E aí eu passo então para perguntar o seguinte: a gente está falando de criança, essa é a expertise que você tem, que a nossa unidade tem, mas a gente entende que assim, nessa sociedade existem pessoas que são crianças, né, e que têm os seus responsáveis atentos a ele, tem os adultos, né, também em relação a isso. O grupo Protobaby, embora toda a sua prática de 65 anos, né, seja voltado para criança, recentemente começou a ter essa questão da abordagem dos cuidados domiciliares para adultos. Então, a sepse, de forma geral, né, ela difere muito quando ela se apresenta em crianças e em adultos? Na verdade, não muito, tá? Os sinais de abertura de protocolo para criança e adulto são praticamente os mesmos, o que varia são os parâmetros que a gente avalia, né? A frequência cardíaca da criança é sempre mais alta que a do adulto, a frequência respiratória também. Os números variam, mas os sinais são os mesmos. O que chama atenção na criança? A criança tem um mecanismo compensatório muito mais evidente, muito melhor, posso dizer isso, do que do adulto. Então, a criança, por exemplo, para fazer uma pressão baixa, uma hipotensão, ela demora muito mais do que o adulto. Então, um adulto com sepse, ele às vezes se apresenta com uma hipotensão. É um adulto que chega já chocado, que a gente fala, hipotenso. A criança leva mais tempo para fazer isso, então é mais difícil de você identificar. Daí a importância de você estar mais atento. Porque como é que ela faz? Ela compensa. E ela compensa o quê? Aumentando a frequência do coração, aumentando a frequência respiratória, e aí ela mantém nesses mecanismos compensatórios a pressão arterial. E isso já vai ser, se a gente esperar uma criança hipotensa para a gente começar a tratar, a gente perdeu tempo no tratamento da criança. O adulto, nesse ponto, ele é mais fácil. Ele se mostra mais fácil. E aí você já consegue começar mais rápido esse tratamento e, em compensação, também entrar com a amina vasoativa mais rápido do que a gente entra na criança. Mas os sinais são basicamente os mesmos. Fernanda, excelente. Você tá extremamente precisa, cirúrgica na tua colocação e estou achando que está ficando muito claro para quem nos acompanha, tanto profissionais de saúde como as pessoas que não são da área de saúde. E aí é muito interessante quem falar sempre isso, que já tem algum tempo que a gente está com essa iniciativa de fazer o podcast do Grupo Pronto Baby, e as pessoas sabendo que eu fico como host, pessoas que eu conheço, profissionais de saúde ou não, me perguntam algumas coisas e tal, e aí perguntam sobre os temas, sobre o que a gente vai abordar, e quando eu falei que a gente iria conversar hoje sobre a sepse, e as pessoas trouxeram isso, que eu fui logo a primeira coisa que eu te perguntei, então eu vou te perguntar mais uma vez, só porque eu acho que isso de fato é muito interessante para que a gente possa, dentro de tantas coisas valiosas que você falou, trazer um pouco de luz nisso, que foi uma pergunta que me fizeram. Quer dizer, então, a gente, quando está falando de sepse, a gente não está falando de uma infecção simples, correto? Correto. Tá? Uma infecção simples, a criança, a gente sabe que ela vai ter várias ao longo da vida. E é aquela criança que tá resfriadinha, tá com o nariz escorrendo, tá com uma dor para fazer, para urinar, mas a gente vê que a criança tá clinicamente bem. A mãe, muitas vezes, a família, o pai, quem acompanha, sabe que a criança tá doente, mas ela tá bem. A criança com sepsis é uma criança que chama atenção. É uma criança que foge do padrão. É uma criança que não come, é uma criança que não acorda, é uma criança que você olha para ela e vê que ela está doente. É isso, é uma criança doente. E toda criança doente tem que preocupar a gente e levar para o hospital o mais rápido possível. Perfeito, Fernanda. E aí eu vou te trazer, porque como a gente falou, a gente está numa época que está se discutindo muito, não só pela relevância de se discutir o ano todo sobre essa questão da sepsis, mas nesse mês especificamente a gente está dando muito holofote a isso. E eu queria dar holofote a algumas frases que eu vi, algumas campanhas, algumas coisas, para que a gente possa fazer justamente uma reafirmação da importância disso. Um deles você já comentou muito bem, brilhantemente na sua exposição, mas eu queria chamar e te ouvir sobre essa sentença também. A sepse é uma emergência médica. Cada minuto conta, correto? Correto. A sepse, a gente tem uma hora que a gente chama de hora de ouro,
que é aquela hora que a gente tem para receber o paciente, identificar a sepse e começar o tratamento. Essa hora é a hora salvadora. É a hora que reduz mortalidade, que traz o desfecho que a gente quer. Então, pensar em sepse é fundamental. Perfeito, Fernanda. Foi ótimo. E aí tem uma outra sentença também nessa linha de que a gente vê nas campanhas, que eu acho muito interessante, até pela pertinência da discussão que teve nos anos recentes, e que eu gostei muito, porque eu acho que cabe para isso também, que eu queria te ouvir, que é vacinas salvam vidas, inclusive contra a sepse. Com certeza. Vacina é bom para tudo o tempo todo, né? E pensando em sepse, a gente tem várias vacinas que previnem contra as doenças que estão associadas à sepse. Hoje a gente faz vacina para meningite, a gente faz vacina para pneumonia, e a gente não pode esquecer que sepse não é só bactéria. A gente tem sepse por vírus também, né? Então, as vacinas virais, as vacinas em geral, são fundamentais para a vida, não só para sepse. Excelente, excelente, Fernanda. Vacinas salvam vidas. E uma última sentença que eu achei muito interessante, porque ela é de uma prática simples e muito relevante, queria te ouvir, que é lavar as mãos é uma das formas mais simples e eficazes de prevenção. Sim, a gente no hospital a gente lava a mão o tempo inteiro, né? A gente lava a mão, a gente passa álcool, por quê? Porque a gente encosta nas superfícies, a gente encosta no mobiliário, a gente encosta no leito do paciente, a gente encosta no paciente e a nossa mão é aquele veículo que vai transmitir a infecção. A gente está na vida, no mundo e dentro do hospital. Então a gente não pode levar para fora o que a gente não quer que esteja dentro. Isso tem que valer dentro da casa da gente. A gente chega em casa, a gente lava a mão, a gente não vai abraçar. A gente teve muito isso no Covid, né? O Covid trouxe pra gente um hábito de lavar as mãos, de higienização, que antes a gente não tinha e que eu acho que a gente tem que levar pra vida agora, né? Porque é a prevenção. Lavar a mão é uma das medidas que mais previne infecção, dentro e fora do hospital. Fernanda, eu só tenho que te agradecer, não só eu, como em nome do Grupo Protobaby, a tua disponibilidade, a tua generosidade, o teu conhecimento. Eu já conheci, agora todos estão tendo acesso também. Eu acho que você foi extremamente didática, como eu falei, não só para os profissionais de saúde, como para as pessoas que não são da área de saúde. Acho que os protocolos estão aí para serem vistos, atendidos, as medidas que você sinalizou. E eu digo nesse momento final, que a gente já se encerra o nosso podcast, ou nos aproximamos desse fechamento, é para as considerações finais, dizendo aquilo que eu esqueci de te perguntar. Eu sempre brinco assim, e diga agora o que você acha que seria importante se os profissionais de saúde ficarem firmados em relação a alguma coisa, ou para as pessoas que não são da área de saúde, ou qualquer questão que você queira. Mais uma vez, obrigado. Não, tá ótimo, Guilherme. Obrigada. Foi um prazer. Falar de sepse, que é um assunto que eu gosto muito, né? Me dá muito prazer de estudar e de falar, e que eu acho que é muito importante. E o que eu acho que fica de mais importante é, principalmente para os profissionais de saúde, pensem em sepse. Pensem em sepse sempre. A gente não pode pecar pela falta. A gente precisa trabalhar no excesso em relação à sepse, porque o excesso é que salva a vida. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do Grupo Pronto Baby, que leva informação segura sobre pediatria e sociedade. Nesse episódio, falamos com a doutora Fernanda Boedo sobre sepse. Nos acompanhe nas redes.